E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos. Sei que está todo mundo chateado com a derrota do Ceará para a equipe do Corinthians, ainda mais jogando em casa, na Arena Castelão. Mas espero encontrá-los todos muito bem do ponto de vista da saúde, né? Eu estou bem, sim, graças a Deus. E sigo rogando ao Pai, a Deus, que proteja, oriente e abençoe cada um de vocês. E vamos falar sobre esse jogo. Fazer o quê, né? Gostaria de estar falando de uma vitória do Ceará, mas foi uma derrota para a equipe do Corinthians. Entendo que, se a gente for olhar para o jogo, se não fosse futebol, né? Futebol, um lance individual define tudo. Certamente o resultado seria outro. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre isso, essa derrota, a preocupação que a derrota traz, e ela traz uma preocupação a mais. Quando o Ceará perde algumas peças, ele não consegue repor essas peças. Essa é uma preocupação e por isso que a gente tem conversado tanto aqui nos vídeos anteriores que o Ceará precisa reforçar o seu elenco na janela que está aberta até o dia 2 de setembro. A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre contratações, até o técnico Léo Condé falou sobre contratações e sobre os próximos jogos do Ceará. Não tem nada fácil no caminho do Ceará daqui para frente, não. Mas o Ceará vai precisar se provar jogando contra o Internacional, um Mirassol que não perde nem para o Palmeiras, jogar contra o Flamengo lá na frente na competição, o Cruzeiro. São jogos difíceis que o Ceará tem pela frente, mas ele estava pensando o quê? É Campeonato Brasileiro, a gente tem que pensar e realmente os adversários serão difíceis, serão complicados, mas o Ceará precisa ter forças para conseguir bons resultados sobre esses adversários. A gente vai conversar sobre tudo isso aqui no vídeo. Se você sabe que é esse o tipo de vídeo que você quer, então está na hora de deixar o seu like. Ele é sempre muito legal, sempre muito importante e fortalece a nossa posição na plataforma. Então deixe o seu like e eu agradeço demais. Está na hora também de você se tornar um inscrito no canal. Vá lá na página principal do canal, clique no inscreva-se e vire um inscrito. Se você tem dificuldade de chegar por lá, o primeiro link da nossa descrição leva você direto para a página principal. Então clique lá no link, chegue à página principal, tem inscreva-se, clique em inscrito, clique no inscreva-se, vai virar um inscrito e aí o sininho para você ativar todas as notificações e ficar de bem com a vida para poder ter todas as informações, todos os vídeos novos que a gente estiver trazendo para você aqui no nosso canal. É hora da gente dar uma passada em Primos Motopeças e na volta conversaremos sobre essa derrota do Ceará para o Corinthians por 1-0. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. O que a gente tem para falar, né, diante de uma derrota da equipe do Ceará, que bem poderia ser um resultado melhor. Não teve aquela pressão do Corinthians para cima do Ceará. Como não teve pressão do Ceará para cima do Corinthians, deveria ter tido. O Ceará jogava em casa e ele precisava desse resultado, mas isso não aconteceu. O Ceará se tornou, nessa partida, pelas ausências, um time sem impacto ofensivo. Sabe o que é aquele impacto ofensivo? Que você tem uma qualidade que leva um certo receio ao seu adversário, que
Na mínima oportunidade, você mostra logo que tem jogadores com capacidade para fazer o gol, para vencer o jogo. Isso o Ceará não teve. Faltou o impacto ofensivo e as saídas de Pedro Henrique e Pedro Raul colaboraram com isso, mas principalmente a do Pedro Raul, que na área é já dono de um perigo que ele leva ao adversário, já pelo nome, pelo que ele fez nessa temporada pelo Ceará, pelo que ele já fez em outros campeonatos brasileiros. Então, quando começa o jogo, obviamente o técnico diz, aqui é o Pedro Raul, você tem que ter um cuidado com ele. E se o técnico não disser, o zagueiro sabe, o goleiro sabe, os jogadores de marcação sabem. Não podem deixar o Pedro Raul ali em condição, porque certamente vão tomar o gol. E o Ceará não teve esse impacto nessa partida. Isso dá a condição para o adversário ter mais tranquilidade, ter mais liberdade, né? Tem mais condição de jogar ofensivamente, ainda mais quando ele diz, quem vai substituir o Pedro Raul não é um centroavante de origem. Isso dá essa condição de que, não que o jogador vai ficar mais desatento, mas ele vai ficar mais tranquilo para poder jogar o seu futebol. Mesmo assim, o Ceará não jogou mal para perder o jogo se você for olhar no todo da partida. Vamos lá, se fosse uma luta de boxe por pontos, tinha terminado empatado, mas é futebol. Então qualquer detalhe decide a parada. E o detalhe foi o erro individual do Marlon. Detalhe que o Ceará não trouxe para si com uma grande jogada individual, com um chute indefensável, com uma bola parada muito bem trabalhada para que um dos seus jogadores, seja de defesa ou seja de ataque, fizesse o gol. O Ceará não teve isso. Então, o detalhe correu contra o Ceará e foi favorável à equipe do Corinthians, que acabou marcando o gol. Eu acho que houve um erro no início da jogada, na marcação do Matheus Bahia, não que seja um demérito tomar um drible, mas ele foi de forma afobada e aí tomou o drible, deixou o adversário em velocidade. Foi nesse início de jogada que a bola vai ser cruzada, que o Marlon falha e que o Thales acaba ficando sem maiores problemas, né? Ele acabou dominando errado ainda, mas sozinho não tinha muito o que fazer. O Ceará não tinha nenhum defensor ali, acabou marcando o gol para a equipe do Corinthians, que foi um gol ruim, claro, terrível, e que desmontou o Ceará, porque até ali o Ceará era aquele time que, se ele não chegava lá na frente mostrando condições de fazer o gol, ele também não sofria lá atrás como um time que iria tomar o gol. Um erro, uma falha individual levou o Ceará à derrota. Por quê? Porque o Ceará é um time muito à conta do chá. Ele é a conta do chá no elenco, ele é a conta do chá num time e ele é a conta do chá dentro de uma partida. Então, qualquer instabilidade como esta, ou seja, um erro individual, a equipe não consegue se desvencilhar da derrota. Se ela não teve forças. Lembrem-se aí qual a grande oportunidade, qual a grande defesa que o Ceará levou o Hugo a fazer, qual a jogada extraordinária. E para isso você precisa ter um time com um pouco mais de qualidade. Eu entendo tudo, o Ceará está voltando da Série B para a Série A, ele não tem o poder de investimento das outras equipes, então ele vai ter que agir com muita inteligência, a janela de transferências está aí e ela precisa ser utilizada para reforçar o time. Porque depois do dia 2 de setembro, quando a janela fechar, e você só puder contratar jogadores que não estão vinculados a clube nenhum, normalmente jogadores parados, aí é mais difícil. Então tem que ser agora. Tem que ser agora. Olha, como é que a gente faz na casa da gente? A gente pega um empréstimo, a gente arranja um jeito, a gente faz um financiamento, a gente dá um jeito para as coisas serem feitas. Eu sei que não é tão simples e os valores são muito diferentes no clube de futebol. Mas o Ceará precisa fazer alguma coisa para se valer desse momento em que ele pode contratar e que pode contratar jogadores que não estão parados para reforçar o elenco, porque essa derrota para o Corinthians, a forma como ela aconteceu, e diante das ausências de Pedro Raul e Pedro Henrique, expôs um grande problema que o Ceará tem, que é das peças de reposição. Tanto é que o técnico Léo Condé
que tem falado muito pouco sobre isso. O Léo é muito ético, ele dentro do trabalho que o Ceará fez ali, ele é o cara que faz parte desse trabalho em todas as condições. Então ele entende a falta de verba, ele entende as dificuldades, ele entende os problemas que o clube tem em relação a outras equipes com maior investimento, e ele não é de reclamar. E ele, mais uma vez, não reclamou. Mas dessa vez ele falou de contratações, acho que é a primeira vez que ele diz até que vão chegar nas próximas horas contratações, porque quem olhou para o time dele, tanto que começou a partida, com as ausências, quanto as modificações que ele fez, que precisava dar ofensividade. Você precisa dar ofensividade. Aí você tira um atacante, teoricamente, né, o Galeano. O Galeano a partida toda ele mais marca do que ataca, mas ele é um atacante. E bota o Rômulo, um meia. Só daí você já percebe a falta de opções. Porque se você olhar para o banco, você não vai dizer assim, não, errou. Era para ele ter feito o quê? Quem que ele teria colocado? Então, são questões que precisam ser muito bem avaliadas. E quando eu digo questões avaliadas que carências maiores eu tenho, que possibilidades eu tenho de suprir essa carência e como eu vou fazer isso. Porque precisa agir agora. Agora. Sei que tem o mês de agosto todo pela frente, fecha no dia 2 de setembro. Mas se hoje você tem poucos jogadores com condição de contratar, quanto mais os dias passam, o número será menor. Os valores serão mais altos e o número de partidas que esses novos atletas poderão intervir também serão menores, porque as rodadas vão acontecendo, vão se acumulando no Campeonato Brasileiro. Então, essa situação do Ceará exposta ficou a falta dessas opções para o técnico Léo Condé, tanto que ele fala também sobre contratações que, claro, a sua equipe precisa para o restante dessa temporada. Em relação à contratação, é discutido internamente, tem algumas posições que todos do departamento de futebol têm um entendimento que a gente precisa buscar, o clube está se movimentando para buscar, mas tem outras posições, quando você fala isso, de repente generaliza. Eu acho que tem muitas posições que a gente tem atletas à altura para repor. Talvez a escolha no jogo foi mais, de repente, no quesito ofensivo, mas nós temos bons zagueiros que podem jogar tranquilamente. Hoje eu trouxe o garoto que é muito bom zagueiro, o Marcos, né? Nós temos o Éder, que tem jogado pouco, de grande potencial, os laterais também, Nicolas e Rafael, sempre atendendo bem, agora tendo o retorno do Richardson, Richard também para o gol, né? Ali é uma posição que o Ceará está bem servido. Então, assim, naturalmente tem algumas posições específicas que eu acredito que o clube, nos próximos dias, com certeza vai conseguir trazer peças para acrescentar e qualificar o nosso elenco. E olha, uma outra questão, né, além dessa busca de contratações, e espero que realmente, como o Léo disse, em breve os reforços cheguem, que eles cheguem realmente e que eles venham para realmente cooperar com o elenco, né, porque às vezes você contrata o jogador e a contratação é até comemorada, mas o jogador não faz a diferença que ele deveria fazer no time. Espero que o jogador chegue e possa sim ajudar o Ceará, porque o Ceará precisa de atletas que deem possibilidades diferentes para o time, deem alternativas diferentes para o treinador na hora de mexer, na hora de uma partida para outra precisar fazer uma alteração, seja no caso agora por impossibilidade dos atletas, ou seja por realmente necessidade de jogar diferente diante de um adversário diferente do adversário anterior. Então, espero que isso aconteça, porque vamos pensar aqui, o Rômulo, quem não queria o Rômulo? Quando ele foi contratado, eu achei que era uma ótima contratação. Eu conversei com várias pessoas, todos com quem eu conversei acharam que foi uma grande sacada do Ceará ir lá buscar o Rômulo no Palmeiras. A questão é que ele chegou e não deu conta do recado e continua jogando mal. Eu pensei que em algum momento o futebol dele ia aparecer, mas o ano já está no segundo semestre, teve férias, teve intertemporada,
teve forma de jogar diferente, ele foi colocado em situações diferentes, onde o time precisava do resultado, como é o caso desse jogo, estava perdendo, onde o time não precisava do resultado, como foi o caso de outros jogos, que era apenas para brilhar, para, sei lá, ampliar o marcador, ajudar o time ofensivamente, e ele não jogou. Então, quem vier precisa ser um reforço assim, muito pontual, chegar e cooperar, porque o Ceará realmente precisa de opções. O Léo Condé, o time do Ceará, precisa de jogadores que possam dar o algo a mais para esse time do Ceará. Agora, falava de outras dificuldades, 2 derrotas seguidas em casa no Campeonato Brasileiro. O Ceará foi um time que dentro do Brasileiro sempre mostrou que em casa era um time que brigava sempre pela vitória. Vocês olham os primeiros resultados do Ceará. O Ceará conseguiu vencer, teve um empate ali, mas o Ceará conseguiu pontuar. A maioria dos seus pontos são em casa. A única vitória fora de casa, teoricamente, não foi fora de casa, porque o Ceará estava no Castelão, o Ceará estava diante da sua torcida, o Ceará venceu o Clássico Rei. Então, não dá para dizer que o Ceará era um visitante, com ali 40% dos torcedores presentes no Castelão. Mas fora de casa a pontuação é muito baixa. E agora o Ceará começa a perder pontos em casa. E o pior, em sequência. O Ceará perdeu para o Atlético Mineiro e foi derrotado nessa partida contra o Corinthians. São 2 jogos seguidos em casa. Nesse meio tempo entre o jogo contra o Atlético e essa partida, o Ceará não jogou mais uma partida em casa. Foram 2 partidas seguidas com derrotas como mandante dentro do Campeonato Brasileiro. E eu perguntei ao Léo Condé sobre isso e se ele tem alguma preocupação em relação a isso, que sempre foi um pilar do Ceará dentro desse Campeonato Brasileiro, vencer suas partidas como mandante. Bom, tem 2 pontos aí, assim, primeiro que nós jogamos contra duas grandes equipes, né? Mas é claro que a gente precisa continuar pontuando em casa. Segundo, assim, a gente fica muito chateado com o resultado adverso, mas o contexto do jogo contra o Atlético foi um jogo muito igual, né? Um jogo bem aberto, a gente teve chances, o Atlético também, e um gol assim, de uma jogada, um chute genial do Rony. Então, foi um jogo decidido ali no detalhe, na qualidade individual do atleta. E hoje foi um jogo oposto, né? Um jogo muito truncado, que nenhuma das 2 equipes conseguiu performar bem, essa é a grande realidade. E que também não acho que o Corinthians fez muito mais que o Ceará, não. Eu estaria preocupado se realmente a gente estivesse sendo dominado aqui. Eu acho que não foi o caso dos 2 jogos. Agora é claro que com certeza acende o alerta, porque a gente realmente é muito forte aqui e tem que fazer o dever de casa nessa competição tão difícil. E é correto esse sinal de alerta, né? Tem que haver uma preocupação mesmo. Você, de repente, chega, como será, chegou aos 18 pontos, mas sabe que 6 dos pontos que você teve em casa nas 2 últimas vezes em que jogou como mandante foram desperdiçados. Essa era a oportunidade de chegar aos 24 pontos e de ficar muito mais perto da sua meta de 45 pontos para confirmar sua permanência na Série A do Brasileiro. E chegando a ela rapidamente, o Ceará poderia brigar por outras coisas na competição. Então, concordo com o Condé, é um sinal de alerta, isso tem que ser pensado e aí tem que se ver os motivos, e são muito óbvios os motivos. Você olha para o time e sabe que a falta de alternativas acaba concedendo aos adversários, não é só a possibilidade de vencer o jogo. Foi assim contra o Atlético Mineiro, foi assim diante da equipe do Corinthians, e o Ceará tem que ter uma preocupação para, sim, se possível, não tomar o gol em casa, mas também ter força ofensiva capaz de, jogando em casa, com apoio da sua torcida, empatar e virar uma partida. E eu não vejo nesse time do Ceará, não vejo, olhando para banco de reservas, olhando para as opções do elenco, qualidade com a capacidade de reverter um resultado, nem mesmo jogando em casa, nem mesmo jogando diante da torcida, e não vejo só por olhar para o banco, por olhar para o elenco. Isso não
tem acontecido. O Ceará não tem conseguido isso nas partidas. O Ceará reverteu um resultado agora há bem pouco tempo no Maranhão contra o Sampaio Corrêa. Mas aí a qualidade técnica, a disparidade da qualidade técnica é gritante. Então não dá para a gente fazer uma comparação levando em consideração tudo isso. Então, preocupa quando tá certo, preocupa que quando tu não tens Pedro Henrique e Pedro Raul, de repente tu não tens peça de reposição. Preocupa que contra o Internacional o Ceará não terá o Mugni, que completou a série de 3 cartões amarelos e está suspenso. Volta o Pedro Raul, volta o Pedro Henrique, mas o meio-campista que jogou melhores partidas pelo Ceará nessa temporada não vai estar em campo, uma peça que também não tem alguém à altura para substituí-lo. O Lourenço deve ser ele. É o que está conseguindo fazer alguma coisa quando entra, mas ele tem a qualidade do Mugni. Pelo menos esse ano ele não demonstrou que tem qualidade para substituir o Mugni. O Rômulo nunca disse a que veio, o Matheus Araújo foi pouco utilizado e a gente fica sem saber o que pensar do que será esse Ceará diante da equipe do Internacional. O Condé é um cara muito estrategista e deve, com o que tem, tentar arrumar uma estratégia para tentar conseguir um bom resultado jogando lá no Rio Grande do Sul. Aliás, o Ceará só tem partidas difíceis daqui para frente, hein? O Internacional, no jogo deste domingo, depois o Ceará enfrenta o Mirassol na quarta-feira no Castelão, oportunidade de voltar a vencer, mas contra um time dificílimo, contra um time duríssimo, contra um time que vem fazendo um excelente campeonato brasileiro, como é a equipe do Mirassol, um time que vem surpreendendo dentro do Nacional. Depois vai jogar fora de casa contra o Cruzeiro, volta para jogar em casa, mas contra o Flamengo, até aqui líder do campeonato, e vai de novo a São Paulo enfrentar o Palmeiras, time que o eliminou da Copa do Brasil, mas dessa vez jogando pelo Campeonato Brasileiro. Então, são partidas duríssimas, dificílimas. Você olha para cá e diz assim, tem essa aqui do Mirassol. Só que o Mirassol é um time que, enquanto o Ceará era derrotado pelo Corinthians, conseguiu vencer conseguiu empatar com o Palmeiras, estava perdendo, conseguiu arrancar o empate do Palmeiras, com o Palmeiras jogando nos seus domínios. Então, não será um jogo nada fácil esse diante da equipe do Mirassol. Só jogos difíceis daqui para frente, mas é isso, é Campeonato Brasileiro, não tem outra coisa a se pensar. O Ceará precisa jogar essas partidas difíceis e buscar bons resultados diante dessas partidas difíceis também. Amigos e amigas, eu quero agradecer por vocês terem acompanhado a gente aqui no vídeo, dizer para vocês que estaremos atentos para as notícias da semana, o Condé falando que pode pintar contratação logo, quem sabe pinta aí alguma contratação e a gente traz por aqui a informação sobre os jogadores. O Ceará continua com a ideia de contratar um volante, um atacante de lado e um centroavante. Essa é a ideia do clube e esperamos que elas realmente possam vir, essas contratações possam acontecer para o lado do Ceará. O Ceará viaja ao Rio Grande do Sul na sexta-feira, ali finalzinho da tarde, começo da noite, para chegar ainda à noite a Porto Alegre em voo fretado. Ainda vai fazer um treinamento no sábado no CT do Grêmio e no domingo, 11 horas da manhã, enfrenta a equipe do Internacional, voltando também no domingo à noite em um voo fretado para a capital cearense, um acordo que a diretoria fez, na verdade uma promessa da diretoria com seus atletas, para que nesses voos mais longos, que passassem por conexões, né? Você desce lá em São Paulo, em Guarulhos, e passa 2, 3 horas para pegar o próximo voo, para que isso não acontecesse, porque isso desgasta muito o atleta, e esse acordo, essa promessa da direção do clube é de que esses voos mais longos seriam fretados. Então o Ceará freta esse voo para que seus atletas sigam para esse jogo no Rio Grande do Sul e retornem do Rio Grande do Sul também em voos fretados. Muito legal contar com a audiência de todos vocês.
eu quero pedir que vocês deixem um like, ele é sempre importante. A gente não pode deixar de pedir a vocês o like no vídeo. Se gostaram, deixem a sua aprovação, seu like, joinha, gostei, legalzinho, como você preferir. E a gente agradece demais que você esteja aprovando aqui os nossos vídeos. Sua inscrição é muito importante. Página principal, clica no inscreva-se, vira o inscrito, a gente agradece demais. Se tem dificuldade, na descrição do vídeo, o primeiro link é para você ir à página principal e se tornar um inscrito no nosso canal. Agradeço a todos por estarem aqui e os seus comentários podem deixar, eu mesmo leio os comentários, eu mesmo converso com vocês, eu mesmo respondo a todos na medida do possível e o nosso compromisso continua firme e forte. Se Deus quiser, voltaremos nos próximos vídeos. Até lá!